Primeiro aos Coríntios, o capítulo de número 12, versículo de número 12. Eu vou ler primeiro, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E agora eu leio o 27, o versículo 27 de 1 Coríntios 12. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Até aqui. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Nós vamos levantar a nossa voz em oração ao Pai agora. Pai, a tua palavra foi lida e nesta noite a tua palavra será ministrada nesta casa. Eu te peço agora que o conhecimento humano termine, que a sabedoria humana acabe, cesse, e que somente a tua voz seja ouvida neste lugar nesta noite, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que a tua palavra seja enviada e que ela vá e produza o fruto para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, e nós leremos muitos textos nesta noite, algumas referências bíblicas específicas que ilustram aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que eu trouxesse como palavra ao seu coração nessa noite, nos fala que nós somos o corpo de Cristo. Nós quem? A igreja. E eu tenho visto nos dias de hoje, infelizmente, que muitas pessoas tentam separar Cristo da igreja. E eu vou te mostrar nesta noite que é impossível separar Cristo da igreja. Não tem como ter um relacionamento com Cristo e não ter um relacionamento com a igreja, assim como não tem como ter um relacionamento com a igreja e não ter um relacionamento com Cristo. Nessa noite, neste texto que nós acabamos de ler, você viu que você, que é membro da igreja, por que nós dizemos membro? Justamente por causa do texto bíblico que compara a igreja a um corpo. E o texto que nós lemos está dizendo, você é membro, você faz parte do corpo. Se eu pegar e cortar o meu dedo fora, e jogar o dedo fora, o dedo é dedo, e ele é dedo isolado só quando está fora do corpo, porque quando ele está ligado no corpo, apesar de ser dedo, ele é parte do corpo, ele é corpo também. Eu tenho dito a algumas pessoas, que enquanto elas visitarem muitas igrejas, nunca se tornarão igreja. Eu vou repetir nessa noite. Você que está assistindo esta live, enquanto você ficar visitando várias igrejas e não escolher uma para participar, criar raiz, servir a Deus, você nunca será igreja. E olha uma coisa interessante, eu já vi pessoas dizendo, eu sou a igreja de Cristo. Não. Eu sou parte da igreja de Cristo, esta é a verdade. Porque a igreja de Cristo somos nós. Olha só, a igreja de Cristo está no plural e não no singular. Porque a igreja de Cristo, ela é composta de muitos membros, assim como o teu corpo. Eu marquei alguns tópicos e eu prometo ser breve nessa noite. E o primeiro tópico é justamente esse: a igreja não sou eu, somos nós. Olha o que diz lá, o versículo 12, que nós acabamos de ler, de 1 Coríntios 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo.
Irmão, escuta uma coisa. Não importa se você é diferente de mim, porque nenhum membro do meu corpo é igual ao outro, por mais parecido que seja. Eu tenho 2 dedão na mão, um da mão esquerda e um da mão direita. E um dedão é diferente do outro, por mais parecido que seja. Você não tem que se preocupar em ser igual a mim, ou igual a pessoa que está do teu lado, não. Você tem que se preocupar em cumprir a função para o qual Deus te designou, te separou, te chamou. Eu tenho encontrado uma geração de pessoas sem propósito. Por quê? Porque não sabem para o que foram geradas. Tem gente que acha que nasceu por acidente. Segundo a palavra de Deus, escuta o que eu vou te dizer, presta atenção. Não há no mundo ninguém, eu vou repetir. Segundo a palavra de Deus, não há no mundo ninguém que nasceu por acidente. Para cada ser humano, há um propósito, um desígnio, um mandamento, um princípio, algo que Deus espera que você faça. Você já tentou tomar leite com os pés? Quem já tentou tomar leite com os pés? Eu nem tento, que eu não consigo dobrar o suficiente para isso. Olha lá, meu filho. Ei, meu filho, você droba, né, meu filho? Mas já pensou que dificuldade se a gente tivesse que tomar leite com os pés? Hoje nós estávamos falando com a irmã Sandra, pastor Claudecir, falando sobre pessoas que pintam com os pés. A irmã Sandra falou de pessoas que fazem crochê com os pés, né? Irmão, eu não consigo fazer crochê com as mãos. Dirige o carro com os pés. Meu Deus. Olha que, mas é uma dificuldade, não é? Dá muito mais trabalho, exige mais. Por quê? Porque os pés não foram feitos para isso. É que nem plantar bananeira e andar com as mãos. Dá trabalho, Diego. Você consegue, Diego? Vem aqui plantar bananeira aqui, Diego. Não? Oh, Diego, achei que você conseguia, Diego. Tô brincando, Diego. Diego abriu 2 olhos desse tamanho para mim aqui. Quem que consegue? Consegue aí, pá, andar de bananeira? O pá consegue. Hã? O pá consegue, mas não quer andar de bananeira aqui. Mas por que dá trabalho? Porque as mãos não foram feitas para a gente caminhar. Então olha só que coisa. Por que tem gente que se frustra dentro da igreja? Porque quer fazer algo para o qual não foi chamado. Quer ter papel de mão sendo que é pé. Quer ter papel de pé sendo que é mão. E não adianta minha mão olhar para o meu pé e dizer para ele, eu sou mais do que você. Porque sem os meus pés eu não vou a lugar nenhum. Não adianta um achar que é melhor do que o outro. Do que é melhor do que um. Somos apenas diferentes e cumprimos missões diferentes. Não é o pastor maior do que a ovelha, não existe isso. O pastor, ele só cumpre uma missão diferente. Então na igreja não tem maior ou menor, mais especial ou menos especial. Existem funções diferentes. Existem trabalhos diferentes que Deus espera que você faça. E sabem de uma coisa? Neste tempo de pandemia, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem sido igreja? Escuta o que eu vou dizer. Talvez você seja líder de célula aqui da Igreja Livres, ou líder de algum ministério, ou participante de algum ministério. Você tem sido igreja no meio desta pandemia? Eu tenho sido igreja no meio dessa pandemia. Nós temos sido igreja no meio desta pandemia.
Você ligou para alguém? Se você é líder de célula, você fez uma live com o pessoal da sua célula? Você fez uma chamada de vídeo? Você cuidou? Você ligou, se preocupou? Ou você abandonou? A igreja está fechada, eu paro. A igreja não fecha nunca. Porque a palavra de Deus diz que as portas do próprio inferno não prevalecerão contra a igreja viva de Cristo. Mas não a igreja, o salão. Porque veja que quando no começo eu comecei esse culto, eu disse que você seria bem-vindo nesta casa de oração. Porque o salão da igreja é isso, é um lugar de oração. Este salão não é a casa de Deus. Porque a casa de Deus somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Eu e você, meu irmão. Eu e você, minha irmã. Deus não escolheu um lugar para morar, Ele escolheu um coração, o meu e o teu. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Ele está à porta do teu coração, do meu coração. É aqui que Ele quer morar. Você tem sido igreja? Você tem feito aquilo que Deus te chamou a fazer? Você tem cuidado? Você tem amado? Você tem abraçado? Você tem ligado, se preocupado? Ou quando entrou a pandemia, você entrou em férias? Meu irmão, eu tenho visto crente que está de férias. Segura minha língua hoje, meu Deus, porque se o Senhor me autorizar, eu falo tudo aqui. Não existe cristão de férias, meu irmão. Ah, mas a igreja, não, meu irmão, a igreja não fecha nunca. A igreja não para nunca. E se você é igreja, por que está parado? Mas a igreja me chateou, a igreja me magoou. Não, querido, a igreja não magoa ninguém. A igreja não fere ninguém. Isso aqui é uma loucura. Quem já, um dia eu não sei o que eu fui pôr na minha boca, e eu estava com a unha grande aqui. E quando eu fui, eu errei o prumo, gente. Eu sou meio burro, sabe? E a unha cortou meu beiço. Quer dizer, o meu próprio dedo me machucou, gente. Mas adianta aí eu chegar agora e eu falar: eu não quero mais esse corpo. Sai, que esse corpo não te pertence. Acontece. Quem já se machucou? Sozinho assim? Já se machucou? Está cortando alguma coisa, aí corta o outro dedo. Mas foi de propósito? Lógico que não. Na igreja é a mesma coisa. De vez em quando um membro machuca o outro, às vezes até sem querer. Mas aí a gente não quer mais o corpo. Como pode? Como pode? Deus, Ele nos chamou para sermos corpo. De vez em quando, um membro vai cutucar o outro. Um membro vai machucar o outro. Mas não é porque isso aconteceu que você tem que deixar o corpo. Já pensou se quando acontecesse isso a minha boca ficasse chateada com o meu dedo e falasse tchau e pulasse? Chegava eu aqui sem boca. Está dando para entender, meu irmão? Você é corpo de Cristo. E como corpo, você tem que estar inserido. Você tem que ajudar, você tem que produzir. Você já parou para pensar que não tem nada de inútil no teu corpo? Tudo tem um propósito de ser. Tudo tem um propósito, para quê, o porquê. Por exemplo, a minha barriga me lembra toda vez que eu tenho que fazer exercício. Toda vez que eu olho para ela, eu falo: eu tenho que fazer uma caminhada, um regime. Ela tem um propósito dela. Fala, Deus. Meu irmão, pastor, mas eu sou tão pequeno.
Quem já machucou o dedinho e depois foi tomar aquele leite quente? Dá maior trabalho segurar o copo sem o dedinho, dá ou não dá? Tem parte do corpo da gente que a gente só sabe que existe, que está lá quando machuca. Aí a gente percebe que não pode usar e que faz falta. Meu irmão, não importa qual tamanho você tem, qual a tua estatura, tua idade, a cor do teu cabelo, a cor da tua pele. Deus, Ele quer usar você do jeito que você é. Você só tem que se dispor e fazer parte do corpo de Cristo. Sou eu que estou falando? Não, é a Bíblia que está dizendo. Isso aqui é loucura. Posso falar ou não posso? Pode ou não pode? Vou falar, hein? Oi, vocês me ajudam, vocês que estão aqui, que eu gosto de pressão. Então, dá glória a Deus aí, mete o aleluia. Vocês ajudam aí eu pregar aqui. Escuta. Quem já assistiu A Paixão de Cristo? Filme forte, né, gente? Quem já assistiu algum filminho mostrando a crucificação de Jesus? Quem já assistiu? Quem já assistiu? Jesus apanhando de chicote. É triste, não é, irmão? É triste. A gente vê o corpo de Cristo sofrendo daquele jeito, não é triste? Quem já ouviu gente falando mal da igreja? Quem já ouviu? Eita. Quem já viu gente batendo na igreja? Dizendo que igreja tem mais que fechar. Outro dia morreu uma cantora gospel, eu vou falar mesmo. Quiser ver a live e não gostar do que eu estou falando, não estou nem aí. Já passei da fase de me preocupar em agradar os outros. Morreu uma cantora gospel, nos comentários as pessoas diziam assim: onde estão os pastores que curava? Aonde está a igreja dos milagres? Ela está viva e forte, glorificando a Deus. Você sabe o que é isso, meu irmão? Quando você fala da igreja, quando alguém fala da igreja, bate na igreja, é você bater no corpo de Cristo. Vou falar, meu Deus do céu, que a palavra é dura hoje. Não podemos falar mal da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E se batemos no corpo, batemos no próprio Cristo. Aleluia! Somos o corpo de Cristo. Então quando um fala mal do outro, está batendo, está desmerecendo. Não podemos aceitar isso, porque nós somos parte disso. Eu não admito, não importa que igreja que seja, quem caminha comigo sabe. Às vezes, uma igreja faz algo que eu discordo, ou outra, porque Deus, eu tenho uma visão muito clara no meu coração, daquilo que Deus espera de nós, e da igreja livre. Mas você não me vê nesse altar falando mal de outras igrejas, porque eu respeito todas, porque se estão de portas abertas, foi o próprio Deus que permitiu. E se Ele tiver que tratar, Ele que trate com os pastores e líderes e com a própria igreja, porque é dele, é o corpo dele, é Ele quem cuida. Não bata no corpo de Cristo, não fale mal do corpo de Cristo. Segundo ponto, Colossenses 1:18. Vou no C aqui, viu, Sara? Colossenses 1:18, meu irmão. O ponto aqui é: Cristo é o cabeça. E agora eu vou entrar onde eu queria entrar. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Olha, de novo falando que a igreja é o corpo e que Cristo é a cabeça. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Olha o que a Bíblia está dizendo, que Jesus é a cabeça. Aí, eita, é hoje que esvazia a live aí, né? Hoje esvazia. Olha, escuta, esvaziou? Não, fica firme aí, meu irmão, que a palavra ainda vai ter a parte do amor de Cristo, eu acho. Ó, me ajuda aqui, vocês que estão aqui, fala alto com o tio, tá? Ó,
A igreja é o corpo. Deu para entender essa parte? Quem que é a cabeça? Isso. Vamos lá, Cristo, todo mundo junto, vamos lá. A igreja é o... E a cabeça? Eita. Você já viu alguém sem cabeça andando por aí? Já? Eu nunca vi ninguém sem cabeça andando por aí. Pastor, o que você está querendo dizer? Não tem como eu ter um relacionamento. Vem aqui, esposa. Vem aqui. É minha esposa, viu, gente? Então eu posso pegar nela, viu? A gente dorme junto. A gente beija na boca. Pisar, porque... Olha. Já pensou se eu chego para minha esposa e falo assim: eu quero ter um relacionamento só com a sua cabeça. Seu corpo eu não quero, não. Tem que ir só com a cabeça, Jesus. Só com a cabeça. Dá certo, irmão? Tem como? Ou às vezes eu falar para ela: só quero o seu corpício. A cabeça eu não quero. Tem como, irmão? Como é que eu me relaciono com ela? Eu tenho que me relacionar com toda ela. Obrigado, linda. Dá uma boa noite pro pessoal aqui. Boa noite, um abraço. Tem como, meu irmão, eu me relacionar só com metade da minha mulher? Tem gente que fala assim: eu amo Cristo, mas não vou na igreja. Não, eu gosto de ir na igreja por causa das pessoas, dos amigos, mas esse negócio de Cristo não é para mim. What? Não tem como se relacionar com Cristo sem se relacionar com a igreja. Não tem como se relacionar de verdade com a igreja de Cristo sem se relacionar com Cristo. Não tem como. Porque eles são uma coisa só: cabeça e corpo. E tem gente que ainda não entendeu isso. Tem gente que ainda não compreendeu isso. Eu amo Deus, eu adoro Deus em casa. Eu amo Jesus. Oh, meu irmão, você tem que amar todo, que nem minha esposa. Não adianta ela olhar para o meu rosto lindo e falar: nossa, eu amo o teu rosto lindo, mas esse corpo gordo eu não quero. É o pacotão. Compra um, leva 3. Pague 1, leve 3. Eu pesava 64 quilos menos quando eu casei com ela. É um ser humano. Eu pesava um ser humano a menos. Mas ela tem que aceitar tudo. Agora tem gente: não, eu não vou na igreja porque... Meu irmão, então você não vai se relacionar com Cristo. Porque sem um não tem outro, sem outro não tem um. Cristo e a igreja são uma coisa só. Não tem como se tornar parte do corpo de Cristo. Não tem como. Se você ficar pulando de igreja em igreja, crie raiz. Lá está o pastor falando para ficar lá na igreja Livres. Querido, se você quiser ficar aqui, seja bem-vindo. Mas se não, procure uma igreja séria perto da tua casa, onde você gosta de estar. Porque o importante é você estar no reino. Eu estou falando de igreja e não de placa. Eu estou falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é mundial. Eu vou falar um trem aqui que vai chocar. A igreja de Cristo, ela é transcendente. Pegou ou não? Eita, esse silêncio. Porque a igreja de Cristo, Simeia, não deixa de ser igreja quando sai daqui da terra e vai para o céu. A igreja de Cristo permanece igreja na presença de Deus. Então tem igreja de Cristo aqui na terra, tem igreja de Cristo lá no céu, tem igreja de Cristo espalhado por todo este planeta. A igreja de Cristo. Porque não pode se separar a igreja da cabeça. Terceiro ponto, já estou acabando, hein? Efésios 4:4. Efésios 4:4. Há somente um corpo. Um. Por isso que igreja não pode brigar com igreja. A igreja Livres, eu, a pastora Kelly,
nós fazemos parte aqui do COPERC, Conselho de Pastores da cidade de Rio Claro. Nós temos aliança e somos até pastoreados pessoalmente, eu e a pastora Kelly, pela igreja, pela Graça Church de Jundiaí, porque nós temos relacionamento com outras igrejas irmãs que nos abençoam, que nos ajudam, que sempre estão acompanhando aí a nossa live, sempre estão nos abençoando, e nós podemos abençoar também a CCLJ, por exemplo, uma igreja aqui de Rio Claro, uma igreja bênção aqui em Rio Claro. Nós temos caminhado próximos. Por quê? Porque só há uma igreja só que se reúne em lugares diferentes. Mas olha o que o versículo continua dizendo: e um só Espírito, como também uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Eu escrevi o terceiro ponto: há um só Espírito. O único Espírito que pode estar no meio da igreja é o Espírito Santo de Deus. Não pode haver espírito de divisão, espírito de rebeldia, espírito de contenda, espírito de medo, espírito de covardia, espírito de confusão. Não, só há um Espírito que deve haver no meio da igreja, e o nome dele é Espírito Santo de Deus. Só há um Espírito que atua em todos nós. A Bíblia vai dizer que por um só Espírito há todos os dons, e que Ele dá para todos conforme Ele quer. É o Espírito, o mesmo Espírito, um só Espírito, que vem como fogo, vem como brisa, vem de modos diferentes. O Espírito, ele pode se apresentar como fogo, e aí o irmão pula. Ele pode se apresentar como brisa, e aí o irmão sente paz. Ele pode se apresentar como água, e o outro se derrama em lágrimas. O Espírito pode se apresentar como óleo, e aí a pessoa é ungida, se enche de autoridade e de poder. O Espírito pode se apresentar de várias maneiras, mas ele é um só. E ele opera tudo em todos. Só há um Espírito que pode governar na igreja. O homem não pode governar na igreja, nem o pastor. Quem conhece e caminha comigo sabe que tudo que a gente faz aqui é orado, é conversado. A minha equipe está aqui, equipe de louvor, o pessoal que é líder de célula. Eu converso com eles, eu tiro opinião. Ô pastor, mas você não é o pastor da igreja? Eu sou, mas eu ainda não virei Deus. Nem vou virar, né? Não é ainda, eu nunca. Eu não sei de tudo. Tem coisas que o Diego sabe melhor do que eu, porque já viveu. Tem coisas que o Patrick sabe melhor do que eu. E eles sabem que eu peço ajuda para um, eu peço ajuda para o outro. Por quê? Porque eu não sei de tudo. E eu tenho humildade para reconhecer isso. Então nenhum homem pode governar a igreja. Os desejos, as vontades não podem governar a igreja. Só o Espírito. É por isso que oramos. Como é que era aquela canção, Diego, do retiro? Essa. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Ó, quem que tem que ter liberdade no meio da igreja é o Espírito Santo. Mas acontece que às vezes nós nos tornamos tão mundanos, nos tornamos tão carnais, que o último que tem liberdade é o Espírito Santo. Eu nem marquei aqui, mas eu me lembrei de uma passagem. Deixa eu achar ela aqui para ver se eu lembrei mesmo, né? Vai adorando aí. Tens liberdade aqui,
Espírito de Deus. Quando o pastor fica em silêncio, irmão, você tem que dar glória a Deus aí, que é para mim achar que você está aí, hein, comigo aqui. Isso, olha lá, ajudou. Êxodo, o capítulo de número 40, versículo de número 34. Olha que loucura. Então, Êxodo 40, 34. Olha que coisa. Entenda o que é o Espírito Santo no meio da igreja. Então, a nuvem de glória, uma nuvem de glória, cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Eita glória! Meu irmão, olha que coisa, a igreja tem que caminhar assim, guiada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que quando a nuvem da glória estava sobre o tabernáculo, eles ficavam parados. Eu já vi gente que acha que a nuvem de Deus seguia o povo. Irmão, era o povo que seguia a nuvem. O caminho é diferente, quem guiava era Deus. Então quando a nuvem estava ali, o povo adorava. O povo não mexia. Diz a palavra de Deus que a glória era tanto que nem mesmo Moisés, que era amigo de Deus, entrava no tabernáculo. Mas quando a nuvem se levantava, eles sabiam, é hora de marchar, é hora de prosseguir. A igreja tem que ser assim, movida pela a nuvem da glória de Deus. Quando a nuvem baixar, a presença vier, a gente para tudo, para a liturgia do culto, para a música, para tudo, e vamos adorar, porque quem comanda é Deus, quem faz é Ele. É o Espírito de Deus. Oh, Deus. Sinta a presença de Deus aí na tua casa. Sinta a presença de Deus nesse lugar, porque a nuvem de glória de Deus está neste lugar. Aleluia. Mas sabe o que acontece muitas vezes que é perigoso, meu irmão? É quando nos acostumamos com a presença de Deus. A presença de Deus, ela se torna uma rotina. Eu vou na igreja porque me chamaram, porque eu tenho que ir, minha mãe vai, porque o meu pai vai, porque eu não tenho nada para fazer e não gosto do Faustão. Nos acostumamos a estar na casa de Deus ou na casa de oração. Por que muitas vezes entram duas pessoas na igreja e uma sente a presença de Deus, é tocado por Ele, e a outra não sente nada? Porque entrar no salão da igreja é fácil, entrar no culto que é difícil. Entrar na igreja, qualquer um pode entrar, assistir uma live, todo mundo pode, mas entrar na presença de Deus é só para quem quer. É só para quem busca, é só para quem tem intensidade. Eu quero entrar, eu quero sentir a presença de Deus, mas não ora. Eu quero sentir a presença de Deus, mas não jejua. Eu quero viver os milagres de Deus, mas não busca. Não vai viver. A igreja tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu perguntar uma coisa para você, minha irmã. Você que está aqui, você que está aí na sua casa. Você tem sido guiado pelo Espírito Santo de Deus? Aliás, você é corpo de Cristo. Você tem sido guiado pelo Cristo? Você tem sido cheio do Espírito? Ou você está vazio, esvaziado da presença de Deus? É porque eu não vou na igreja. Misericórdia, você não tem que ir, você tem que ser.
É claro que quando as portas se abrirem do salão, nós vamos nos reunir. Como é que você falou aquele dia na tua casa? Um gravetinho longe, foi isso, né? Como que é? Um graveto fora do fogo se apaga. Então a gente sabe da importância de estar aqui. A gente sabe da importância de assistir a live. É por isso que eu falo para você, fica até o final conosco. Quando que puder, a gente vai vir na igreja. Mas tem gente, meu irmão, que já sai do meio do fogo frio, falei. Não é que o tempo passou, não, é que já estava frio. Que o Espírito Santo de Deus, que é fogo consumidor, venha sobre você nessa noite. Que Ele te acenda de novo. Ele tem um chamado na tua vida. Aleluia. Misericórdia, meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo. Nós pedimos. Ah, Senhor, nos ajuda a nos humilhar diante da tua presença e nos render e nos perder em adoração sincera a ti, meu Pai. Oh, meu Deus. Aleluia. Efésios 5, versículos 29 e 30, Sara. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Próximo. Porque somos membros do seu corpo. Volta no 29. Isso aqui é coisa louca. Presta atenção. Você que está em casa, você que está aqui, escuta, meu irmão. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele, como Cristo faz com a igreja. Sabe de uma coisa, querido? Assim como você cuida do seu corpo, toma banho. Está chegando o inverno, meu irmão. Tem que tomar banho. Viu? Toma banho todo dia, querido. Toma só de sábado não, que a coisa certa, é sério. Tem que cuidar do corpo, escova o dente. Não escova o dente, senão mata os outros com bafo. Penteia cabelo. Eu sei que você está nessa live e está descabelada, viu, minha irmã? Deus está vendo você aí. Você está com esse pijama aí. Meu irmão com esse short rasgado. Tudo descabelado, a barba sem fazer. Deus está vendo seu coração aí. Mas a gente cuida do corpo, não cuida, meu irmão? Cuida ou não cuida? Olha o que a Bíblia está dizendo. Que Cristo cuida da igreja. Ou seja, do corpo dele. Ou seja, de você. Ou seja, para de se preocupar, porque Deus está cuidando de você. Você tem que ser corpo de Cristo e descansar, porque Ele está cuidando de você. Meu irmão, eu converso com um, comprou moto. Converso com outro, estou vendendo meu carro que eu vou trocar por um melhor. Converso com outro, estou morando no meu sobrado. Sobrado, irmão. Converso com outro, comprou carro novo, está sem placa. Converso com outro, comecei a trabalhar no meio da pandemia, registrado. Engraçado que não conseguia antes, nem quando estava sem pandemia. Depois entrou na pandemia, Deus é tão fiel que é para mostrar que Ele é Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele cuida do corpo dEle. Deus, Ele cuida da igreja. Ele cuida de você. Para de ficar se preocupando, perdendo o sono, ansioso. Eu quero falar de mim agora. Não são dias fáceis. Não são dias fáceis. Você começa um sonho chamado Igreja Livres. Você larga toda a sua profissão para trás.
Abandona tudo o que você conhecia e se sentia seguro, e se lança de cabeça no chamado de Deus para a sua vida. Com 2 anos, você está comemorando o aniversário da igreja, depois você não pode mais abrir as portas. Não tem sido fácil, meu irmão. Tem vezes que eu me pego com o coração acelerado. Você acha que essa palavra está batendo só em você? Você acha que essa palavra está pesada só para você? Não. Primeiro Deus bate em mim. Primeiro Deus fala comigo antes de falar com você. E aí Ele vem dizer para mim: ei, seu tonto, descansa, porque eu estou cuidando de você. E Deus vem aqui falar para você: ei, para de chorar, porque eu estou cuidando de você. Estou cuidando da tua casa, da tua família. A gente fica ansioso. Não fica, meu irmão? A gente fica ansioso, os cabelos começam a cair tudo. A gente come de nervoso, come de raiva. Vai lá e comer, está ansioso, vai comer. Está bem com fome. Meu irmão, não fica ansioso. Deus, Ele está cuidando de você. Deus, Ele está cuidando da tua casa, da tua família. Deus, Ele está cuidando da minha casa, da minha família. Deus está cuidando desta igreja. Às vezes me pego pela madrugada, orando por você, pela tua vida. Me pego no carro, orando por você e pela tua vida. Preocupado como você está, preocupado como anda a tua casa. Mas eu tenho que lembrar sempre desta palavra, que Cristo cuida do corpo dele, da igreja dele. Porque a igreja não é minha. Tem muito pastor, Diego, que erra nisso. Ele acha que a igreja é dele, que as ovelhas são dele. Eu não tenho ovelha. Mas você não é pastor? Eu sou, mas eu pastoreio as ovelhas de Cristo. Você consegue entender a diferença? Eu sou pastor, fui chamado por Ele para ser pastor e para pastorear, mas as ovelhas não são minhas, são dele. Então quem sabe o melhor para as ovelhas dele é Ele. Deus, Ele está cuidando de você. Quando tiver que derramar óleo sobre a sua ferida, Ele vai derramar. Mas quando Ele tiver também que, como é que chamava? Tosquenear, é isso? Tosar. Quando tiver que podar, sabe, a ovelha. Não é podar? Quando tiver que tirar a lã, toscanear, toscar, tosar, tosquear. Nossa, nós estamos numa aula de português aqui que eu vou falar para você. Mas vamos fazer uma oração agora? Envia uma professora de português para nós aqui, Deus. Para ajudar o pastor, que o pastor é caipira. Ajuda eu aí. Pensa que é um processo fácil? Claro que é indolor, mas muda a vida da ovelha. Sabe o que é esse processo na nossa vida? É às vezes Deus, Ele tem que tirar algo de nós. Ele é o pastor. E Ele tem que tirar algo de nós para que a gente possa crescer de novo. Valorizar de novo. Ele sabe o melhor. Para encerrar os 5. Efésios 4:16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Romanos 12, 4 e 5, Sara. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros.
quando machuca você, dói em mim. O quinto ponto é, nós temos que nos unir. Não existe corpo. Já pensou se a perna direita fala, eu vou para lá, e a esquerda fala, eu vou para lá? E aí? Nós temos que ser um. Como era aquela canção do Fernandinho? Temos que ser um, oh, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo veja que o Pai nos enviou. Temos que ser um, oh, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo veja que o Pai nos enviou. Temos que ser um, oh, temos que ser um, temos que ser um. Agora, como é que a gente é um? Ah, vou falar, Deus. Se a dor do meu irmão não dói em mim, como é que nós somos um? Se aquilo que falta para o meu irmão não faz falta para mim, ou seja, eu não ajudo. Se eu não consigo celebrar a alegria do meu irmão que trocou de carro. Ah não, mas é porque eu estou muito triste. Eu posso estar muito triste com algo na minha vida, e mesmo assim celebrar a vitória de alguém que está perto de mim. Nós temos que ser um. Lutarmos juntos, crescermos juntos, e se cairmos, nós vamos cair junto. Hoje eu disse para um irmão, se eu tiver que ficar doente com você, eu fico. Pastor, eu não quis te incomodar. Eu falei, querido, se eu tiver que ficar enfermo com você, eu fico. Nós temos que ser um, meu irmão. Nós temos que ajudar uns aos outros. Nós temos que abençoar, como disse o Ricardo aqui no começo, amar o próximo como a nós mesmos. Eu tive o prazer de doar sangue alguns dias atrás, algo simples, fácil, que pode salvar muitas vidas. Meu irmão, foi uma sensação maravilhosa. Não doeu nada, não fiquei com tontura, não passei mal. Ainda a hora que eu saí tinha um café da manhã mó da hora lá. Comi um café da manhã de graça lá, acabei com o café da manhã do povo lá. Nunca mais chama eu. Irmão, nós podemos fazer um pouco mais pelos outros. Às vezes entregamos cesta básica, nós estamos precisando de alimento aqui na igreja. Os que nós tínhamos acabaram. Eu duvido que você não consiga comprar um pacotinho de feijão para ajudar alguém. Eu sei que você pode. Um pacote de arroz não vai te fazer falta, eu sei, porque Deus tem abençoado a tua casa. Nós temos que ser um, meu irmão. Enquanto eu comer na minha casa, você come na sua. Isso significa ser um. Ah, o pastor está falando isso que é fácil. Pastor é rico. Sabia que eles pensam que pastor é rico? Pastor mora no maior quebrado, irmão. Mora lá no gogó da Ema, lá. Só nós entra lá, não é não, Diego? Esse mortal nem sabe o que é isso, esses meros mortais. Não, nem o coronavírus não chega lá. Irmão, nós moramos na quebrada. No começo da pandemia, nós precisamos pegar a cesta básica aqui. No começo da igreja, nós precisamos pegar a cesta básica da igreja. Você pensa o quê, meu irmão? Eu já comi muito arroz com bolinho de arroz, arroz com ovo. E nós não morreu não, estamos vivos, gordo e forte e bonito. Agora, não, meu irmão. Se eu tiver arroz com ovo para comer na minha casa, eu divido com você, você come na sua também. Não vai faltar nada na tua casa, na tua família, porque nós somos uma igreja unida. Nós estamos para participar de uma live com outra igreja, um projeto com outra igreja, mas não é o projeto aqui da igreja, não, é da igreja de Cristo, e nós vamos ajudar, vamos abençoar, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam alimentadas. A glória é dele, a honra é dele, é para Deus e por Deus que fazemos. Mas nós temos que ser um. Agora, como que a gente é um, se eu não ligo para saber? Ah, mas o pastor não me ligou. Mas deixa eu perguntar um negócio para você, quando foi que você me ligou?
Eu tenho feito o possível, irmão. Eu e minha esposa, nós estamos se desdobrando. É visita todo dia. É auxílio todo dia. Nós entregamos cesta básica, fazemos visita. Nós imprimimos coisa que as pessoas pedem. Não é um ou outro, não, são vários. A impressora fica comigo. Quando alguém precisa imprimir currículo. Eu tive um homem que precisou imprimir um orçamento. Um jardineiro precisou imprimir um orçamento. Outra pessoa essa semana precisou imprimir um exame médico. Nós imprimimos e levamos e buscamos e servimos. Ah, mas o pastor não ligou para mim. Meu irmão, você ligou para o pastor? A Bíblia não está falando que é só o pastor que cuida. Não é só a mão que cuida do pé. É um que cuida do outro. Você ligou para saber se estava faltando alguma coisa na minha casa? Ah, pastor, você está dando uma de coitado? Não, não faltou nada, quem me sustenta é Deus. Mas se nós somos um, por que você não ligou? Se nós somos um, por que não temos um relacionamento? Nós só esperamos. A gente falava, venha a nós, vosso reino nada. Não é assim que a gente fala, né? Minha família sempre falava, quando a gente falava de egoísmo, é só venha a nós, vosso reino nada. Nós temos que ter cumplicidade. Sermos unidos. Você ligou para um irmão da igreja? Você perguntou de alguém da igreja se está bem? Se está precisando de algo? Se tem algo que você pode fazer? Talvez alguém falou para você de um serviço e você sabe que na igreja tem pedreiros, eletricistas, funileiros. Você indicou, serralheiros. Pelo menos você indicou, deu o telefone. Porque a vitória do teu irmão tem que ser sua também. É isso que é ser unido. É isso que é estar junto. Nós temos sido unidos. Para encerrar, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça e desce pela barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Um dia eu quero fazer um estudo, uma pregação só sobre este salmo. Mas tem uma bênção de Deus preparada só para quando vivermos em união. Tem algo, escuta o que eu estou te dizendo. Você talvez está em casa e você está afastado da vida ou da membresia de uma igreja. Talvez você se feriu, e eu não estou dizendo que é uma tolice, eu já me feri. Eu já saí da igreja, eu já fiquei 3 anos sem pisar numa igreja. Eu entendo, você, não te julgo, de maneira alguma. Mas a Bíblia está dizendo que tem uma bênção de Deus para você, preparada para quando você voltar a viver em união. Para quando você voltar a viver em comunhão. Nós temos que viver em comunhão. É uma ordenança. A igreja não é uma invenção humana. Foi Cristo quem fundou a igreja. A Bíblia, que é a palavra de Deus. E aí, se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, eu não posso fazer nada. Mas se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e que ela foi escrita por homens, sim, inspirados por Deus, e que tudo que nela tem é a verdade do Pai, a Bíblia diz que nós temos que estar inseridos na igreja, porque somos membros de um corpo. Não tem como a minha mão... Quem assistiu a família Addams? Lembra da família Addams? Lembra? Tinha aquela mãozinha. Só em filme para a mãozinha ficar andando sozinha. Porque se você cortar a mão do corpo, ela morre. Se você tirar o dedo do corpo, ele morre.
Se alguma parte sair do corpo, morre. Então, já pensou que louco seria a gente andando na rua, ou passa uma mão, você, desculpa mão, passa um pé sozinho. Já pensou que louco? A mulher, né? A mulher tinha que ficar em casa, eu queria descansar, mandava só os pés e a mão para manicure. Hein, Dileuza? Dileuza tá aí assistindo? Hein, Dileuza? Você tá lá, só chega o pé e a mão, não chega a pessoa, só o pé e a mão. Tem como? Porque se sair do corpo, apodrece, como disse a pastora. Fede. Morre. Porque acaba a vida. Talvez você está assistindo isso e você se decepcionou com outro membro do corpo. E esse membro podia ser até um pastor. Pastor, ele magoa muitas pessoas, mesmo sem querer, porque o pastor fala muito. Outro dia numa live eu brinquei com a Simone, rapaz. Até Simone, na live, ao vivo, você me perdoa que eu lhe amo, viu, querida? E eu fiz uma brincadeira, e é brincadeira nossa, que quando nós estamos ao vivo, não fica sem graça, a gente se provoca. Mas na live, eu falei, meu Deus do céu, o que eu falei, Jesus? Terminou a live, era uma de semana, né? Eu mandei mensagem, sim, desculpa aí. Eu falei, imagina, pastor, estamos juntos, não tem problema não. Porque pastor, ele magoa muita gente, os irmãos magoam muita gente. Um membro magoa o outro, machuca o outro. Quem jogou bola sabe o que é chutar o próprio pé. A gente se chateia. Mas há uma bênção de Deus para quando nós estamos juntos. Quando nós nos reunimos, o céu se abre sobre a nossa cabeça. Você está aí na tua casa, está em união conosco, está aí junto conosco, há uma bênção de Deus chegando. Deus sabe o teu coração, escuta. Pastor, mas nós não estamos reunidos no mesmo lugar hoje aqui. Mas Deus sabe no teu coração que assim que essa porta abrir, você vai estar aqui com a gente. Então, Deus ele está abençoando você pelo teu coração. Ele está ordenando uma bênção por causa da unidade que há dentro do teu coração. Tem algumas pessoas que eu encontro que, não estou com saudade nenhuma da igreja. Tem outras que falam, pelo amor de Deus, pastor, que saudade que eu estou da igreja, eu não aguento mais. Ei, nós temos que ser um. Porque há uma bênção especial. Mais do que isso, a Bíblia fala do óleo que desce. Olha, óleo fala de unção, a autoridade, cura, a proteção quando nós estamos unidos. Meu Deus do céu. Eu não quero fazer o estudo hoje sobre o Salmo 133, outro dia nós falamos só sobre ele. Há uma bênção nos céus para quando nós estamos juntos.